Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos desmantelar uma das ideias mais enraizadas na história da literatura universal. Uma dessas verdades que todos damos como certas, mas que esconde um segredo fascinante que muda por completo o mapa da criatividade humana. Preparem-se para uma descoberta que vai fazer vocês pensarem. Se eu perguntasse a vocês qual é o primeiro romance moderno do mundo, a maioria, quase sem hesitar, responderia com uma obra monumental, um pilar da cultura ocidental. Provavelmente pensariam em um fidalgo cavaleiro de La Mancha que lutava contra moinhos de vento, acreditando que eram gigantes. Uma resposta lógica e muito difundida. Mas e se eu dissesse que essa resposta, embora popular, está incorreta por mais de 600 anos? E se o verdadeiro primeiro romance, com uma complexidade psicológica que o Ocidente demoraria séculos para alcançar, não nasceu na Espanha, mas no Japão do distante século XI? Este é o segredo do Genji Monogatari. Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que veem, pois para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender esta história devemos viajar no tempo. Não para o renascimento europeu, mas muito mais atrás para a corte imperial de Heian-kyo, a atual Kyoto, por volta do ano 1008. Enquanto na Europa se construíam castelos de pedra e os monges copiavam textos religiosos em latim, no Japão florescia uma cultura de uma sofisticação quase inimaginável. A vida na corte Heian era uma arte em si mesma. Tudo era regido por uma estética refinada, desde a caligrafia e a poesia até a mistura de incensos e a combinação de cores das múltiplas camadas de seda de um kimono. A comunicação não era direta, mas através de poemas sutis e alusões veladas. Um mundo de aparências e emoções ocultas. Neste ambiente de extrema sensibilidade cultural, uma dama da corte, uma mulher conhecida por seu pseudônimo Murasaki Shikibu, começou a escrever uma história. Não era uma epopeia de heróis e deuses nem a vida de um santo. Era algo completamente novo. A história da vida amorosa e das tribulações de um príncipe fictício, o brilhante Genji. O resultado foi o Genji Monogatari, ou a história de Genji. Uma obra colossal de 54 capítulos e mais de 1000 páginas com centenas de personagens. Mas seu tamanho não é o que a torna o primeiro romance. O que a define como tal é seu revolucionário foco na vida interior de seus personagens. Pensem um momento. O que define um romance moderno? Não é apenas uma trama, é o desenvolvimento de um personagem central ao longo do tempo. É a exploração de seus pensamentos, suas contradições, suas alegrias e, sobretudo, seus sofrimentos. É a psicologia profunda que o distingue e o Genji tinha tudo isso? O príncipe Genji não é um herói arquetípico. É um homem complexo, carismático e talentoso, mas também é profundamente melancólico, impulsivo e muitas vezes cruel em seus relacionamentos. Murasaki Shikibu não o julga, simplesmente nos submerge em sua mente, mostrando-nos suas motivações, seus remorsos e sua constante busca por um amor idealizado. Isso era algo radicalmente novo para a literatura mundial. Enquanto as sagas nórdicas cantavam façanhas de guerreiros e a poesia épica europeia se centrava em atos heróicos, Murasaki focava nos matizes do coração humano. Ela se interessava mais por um olhar de anseio ou uma carta não correspondida do que por uma batalha campal. A obra está impregnada de um conceito estético e filosófico japonês fundamental, o mono no aware. Esta é uma frase difícil de traduzir, mas se refere a uma suave tristeza ou melancolia diante da beleza efêmera das coisas. É a consciência de que tudo, por mais belo que seja, está destinado a desaparecer. É o sentimento do outono. Este sentimento, o mono no aware, impregna todo o romance. Vemo-lo na beleza fugaz das estações que marcam o passar do tempo e da vida de Genji. Sentimos-lo nos amores perdidos, na nostalgia pelo passado e na aceitação serena da impermanência. É uma visão de mundo incrivelmente madura e poética. O romance explora emoções incrivelmente complexas. Por exemplo, os ciúmes. Não são apresentados como um simples vício, mas como uma força destrutiva e dolorosa que consome as personagens femininas, presas em um sistema polígamo. Murasaki analisa a psicologia da mulher com uma empatia e uma agudeza assombrosas para seu tempo. Ela descreve como o amor, o ressentimento e a ansiedade coexistem no coração de uma mesma pessoa. Mostra-nos como os espíritos vingativos, na crença da época, eram na verdade manifestações da psique reprimida das mulheres ciumentas. É, em essência, uma forma inicial de psicanálise literária. Agora comparemos isso com a literatura europeia do século XI.
Temos A Canção de Rolando, uma epopeia sobre a honra, a lealdade e o combate. Seus personagens são corajosos ou traidores, bons ou maus. São arquétipos, não indivíduos com uma vida interior rica e contraditória como a dos personagens do Genji. Não é uma crítica, mas uma constatação da diferença de abordagem. A cultura ocidental da época estava centrada na ação externa e na relação do homem com Deus. A cultura da corte Heian, em contrapartida, estava obcecada com a sensibilidade interna e as relações humanas. Dois mundos, duas formas de entender a literatura. O Genji Monogatari introduz técnicas narrativas que não seriam vistas no ocidente senão muito tempo depois. Utiliza um narrador onisciente que frequentemente se dirige ao leitor, comenta as ações dos personagens e até mesmo se desculpa por não saber certos detalhes. Isso cria uma relação íntima e moderna com quem lê a história. Além disso, a estrutura é episódica mais coerente. Segue Genji desde sua juventude até sua morte misteriosa, e até continua com as vidas de seus descendentes nos últimos capítulos. Este senso de continuidade e da passagem do tempo através de gerações é outra característica fundamental do romance como gênero. Um aspecto fascinante é o próprio autor. Murasaki Shikibu não era um monge ou um erudito masculino como a maioria dos escritores da época no mundo. Era uma mulher, uma dama de companhia da imperatriz. Sua perspectiva feminina permeia a obra, dando-lhe uma sensibilidade única em relação às vidas e restrições das mulheres da corte. Ela escrevia em hiragana, o silabário japonês considerado a escrita de mulheres, já que o kanji, os caracteres chineses, era reservado para os documentos oficiais e os textos sérios escritos por homens. Ironicamente, esta escrita considerada menor foi o veículo para a maior obra literária de sua era. Então, por que o Genji Monogatari não é universalmente conhecido como o primeiro romance? Durante séculos permaneceu isolado no Japão. Não foi senão no século XX que foi traduzido por completo para o inglês, abrindo os olhos do Ocidente para esta joia literária que havia existido na sombra por quase um milênio. A tradição literária ocidental se desenvolveu de forma independente, evoluindo da épica e do romance cavalheiresco até chegar, finalmente, ao romance psicológico com autores como Madame de Lafayette, no século XVII, ou Richardson e Rousseau, no XVIII. Chegaram às mesmas conclusões, mas muito mais tarde. Pensemos no romance A Princesa de Cleves, de 1678, muitas vezes citado como o primeiro romance psicológico europeu. É uma obra-prima que analisa o conflito interior de uma mulher entre seu dever e sua paixão. É brilhante, mas Murasaki Shikibu explorou esses mesmos conflitos 670 anos antes. O Genji não é apenas uma curiosidade histórica, é uma obra de arte viva e vibrante. Sua influência na cultura japonesa é incalculável, comparável à de Shakespeare no mundo de fala inglesa. Inspirou incontáveis pinturas, peças de teatro, filmes e até mangás e animes. Continua sendo um pilar cultural? Ler o Genji hoje é uma experiência estranha e maravilhosa. Transporta-nos para um mundo completamente alheio, com costumes e valores muito diferentes dos nossos. No entanto, as emoções que retrata, o amor, a perda, a ambição, os ciúmes, a melancolia, são universais e atemporais. Conectamos com Genji através de 1000 anos de história. O romance nos ensina que a introspecção, o interesse pela complexidade da mente humana, não é uma invenção moderna, nem exclusivamente ocidental. É uma pulsão fundamental da criatividade humana que encontrou sua primeira grande expressão na pena de uma dama da corte japonesa nos albores do segundo milênio. Obriga-nos a reajustar nossa linha do tempo da literatura? O ponto de partida não é Cervantes em 1605. A verdadeira origem, o momento em que a ficção se virou para dentro para explorar a alma, ocorreu em Kyoto por volta do ano 1008. É uma mudança de perspectiva que dá ao Japão o lugar que merece na história do romance. O personagem principal, Genji, é apelidado de O Príncipe Resplandecente por sua beleza e talento quase sobre-humanos. Mas a genialidade de Murasaki é mostrar as rachaduras nessa fachada perfeita. Através de suas ações, muitas vezes moralmente ambíguas, exploramos temas de poder, desejo e as consequências de nossos atos. A natureza desempenha um papel crucial no romance, não apenas como pano de fundo, mas como um reflexo direto dos estados de espírito dos personagens. Uma tempestade pode representar uma crise emocional, a lua cheia pode simbolizar um momento de clareza ou anseio, e as flores de cerejeira, é claro, a beleza do efêmero. Outro elemento profundamente moderno é a ambiguidade. O romance não oferece julgamentos morais fáceis. Os personagens não são simplesmente bons ou maus. São seres humanos emaranhados em uma complexa rede de obrigações sociais, paixões pessoais e destinos incertos.
Murasaki nos convida a compreender, não a julgar. A influência da poesia é palpável em cada página. A prosa é lírica e evocativa. Muitas vezes os personagens se comunicam trocando waka, poemas curtos de 31 sílabas. Um poema bem composto podia ganhar o favor de um amante ou demonstrar a sensibilidade e educação de uma pessoa. A poesia era a linguagem do coração. O romance também é um documento sociológico inestimável. Através de suas páginas obtemos uma visão incrivelmente detalhada da vida da aristocracia Heian. Descreve seus rituais, suas crenças, sua vestimenta, sua arquitetura e seus jogos. É uma janela para um mundo perdido, preservado para sempre na ficção. Pensemos nas personagens femininas. Desde a ciumenta Dama Rokujo, cujo espírito atormenta suas rivais, até a jovem Murasaki, a quem Genji sequestra e educa para ser sua esposa ideal, cada mulher representa uma faceta diferente da experiência feminina naquela época. São personagens trágicas, complexas e memoráveis. O erotismo no Genji é sutil e refinado. Raramente se descreve algo explicitamente. O romance é construído através da alusão, de uma manga de kimono que espreita por uma cortina, do aroma de incenso em uma carta, de um poema trocado na escuridão. É um jogo de sedução intelectual e estética. Apesar de sua antiguidade, a estrutura da trama é surpreendentemente complexa. Há histórias dentro de histórias, personagens que desaparecem e reaparecem anos depois, e um desenvolvimento a longo prazo que mostra como as decisões da juventude têm consequências na velhice. É uma verdadeira saga familiar. O romance explora a ideia do karma ou destino. Genji, apesar de seu status, sofre enormemente. Seu exílio, a perda de suas amadas e sua própria melancolia podem ser vistos como uma consequência de suas transgressões, especialmente sua relação proibida com a consorte de seu pai, o imperador. A última parte do romance, depois da morte de Genji, é conhecida como os Capítulos de Uji. O tom se torna ainda mais sombrio e melancólico, focando em seus descendentes, Kaoru e Nyou, que lutam pelo amor da mesma mulher. Mostra como o legado de Genji é tanto uma bênção quanto uma maldição. O final do livro é abrupto e enigmático, o que levou muitos estudiosos a debater se está incompleto ou se Murasaki o projetou intencionalmente assim. Este final aberto, que deixa o leitor em suspense, é outra técnica surpreendentemente moderna que nos lembra muitas obras de ficção contemporâneas. A própria identidade de Murasaki Shikibu está envolta em mistério. Sabemos que era uma viúva e que pertencia a um ramo menor do poderoso clã Fujiwara. Seu verdadeiro nome é desconhecido. Murasaki Shikibu é um apelido, combinando o nome de um personagem de seu romance e o cargo de seu pai no Ministério dos Ritos, Shikibusho. Acredita-se que ela começou a escrever a história para entreter a corte, talvez para a própria Imperatriz Shoshi. As histórias eram distribuídas capítulo por capítulo como uma série de televisão da época. As pessoas esperavam ansiosamente pela próxima entrega para saber o que aconteceria com o príncipe Genji. O fato de que uma obra desta magnitude e profundidade psicológica tenha sido escrita por uma mulher em uma sociedade patriarcal do século XI é, em si mesmo, um feito assombroso. Desafia nossas suposições sobre o papel das mulheres na história e sua contribuição para a cultura mundial. Vejamos, o conceito de indivíduo, tal como o entendemos hoje, com uma vida interior única e valiosa, é uma ideia que no Ocidente se desenvolveu lentamente através do Renascimento e da Ilustração. O Genji Monogatari parece saltar toda essa evolução e apresentar personagens plenamente realizados séculos antes do tempo. O romance não se concentra em grandes eventos históricos. As guerras e os conflitos políticos são apenas um pano de fundo distante. O verdadeiro drama acontece nos corações dos personagens, nas salas privadas do palácio, na intimidade de um poema ou no silêncio de uma noite de insônia. É uma história do pessoal. A estética visual da corte Heian, chamada Miyabi, que significa elegância ou refinamento cortesão, é chave para entender a obra. A beleza não era apenas algo que se apreciava, era um dever moral e uma forma de comunicação. A feiura ou a falta de gosto eram consideradas um fracasso pessoal. Essa obsessão pela beleza se reflete na prosa de Murasaki. Suas descrições das roupas, dos jardins, da caligrafia e dos rituais são incrivelmente detalhadas e poéticas. Consegue fazer com que o leitor veja a beleza tal como a viam seus personagens, tornando-nos participantes de seu mundo sensorial. Poderíamos dizer que o verdadeiro protagonista do romance não é Genji, mas o próprio tempo. A obra é uma meditação profunda sobre a passagem do tempo, como ele muda as pessoas, como as memórias moldam o presente e como a morte e a perda são uma parte inelutável da vida. É uma elegia à existência.
Quando o famoso escritor argentino Jorge Luis Borges leu pela primeira vez o Genji Monogatari, ficou assombrado. Ele o descreveu como uma obra que não parecia escrita por um indivíduo, mas por uma cultura inteira ao longo dos séculos. Tal era a profundidade e a sabedoria que encontrou em suas páginas. A tradução de Arthur Waley nos anos 20 e 30, embora muito livre e estilizada, foi a que deu a conhecer a obra no Ocidente. Virginia Woolf, uma das grandes modernistas, leu essa tradução e ficou fascinada por sua sofisticação psicológica, reconhecendo em Murasaki uma colega através dos séculos. Então, voltando à nossa pergunta inicial, por que persiste a ideia de que Dom Quixote é o primeiro romance? Provavelmente se deve ao eurocentrismo histórico. Nossas narrativas culturais tenderam a focar nos desenvolvimentos da Europa e América, deixando muitas vezes na sombra as conquistas de outras civilizações. Reconhecer o Genji Monogatari não tira nenhum pingo de genialidade de Cervantes. Dom Quixote é uma obra fundamental por outras razões, como seu uso da paródia, a metalinguagem e sua exploração da loucura e da realidade. Ambas são pilares da literatura, mas um deles foi construído 600 anos antes. A história do Genji nos ensina a ser mais humildes e curiosos sobre a história mundial. Nos lembra que a genialidade não pertence a uma só cultura, continente ou gênero. Floresce em toda parte, e às vezes as maiores revoluções artísticas ocorrem em lugares e épocas que menos esperamos. Da próxima vez que alguém mencionar a história do romance, agora vocês têm um segredo para compartilhar. A história de uma dama da corte japonesa que, armada com um pincel, tinta e papel, adentrou o labirinto da psique humana e desenhou um mapa que ainda hoje, 1000 anos depois, continuamos explorando. O romance é um espelho da vida e Murasaki Shikibu foi a primeira a construir um espelho tão grande, tão claro e tão profundo que não só refletia as ações dos homens e mulheres, mas também o murmúrio de suas almas. Um feito que transcende o tempo e nos conecta com nossa própria humanidade. Além disso, é notável o uso dos silêncios e do não dito. Grande parte da comunicação e da tensão emocional provém do que os personagens não se atrevem a expressar. Murasaki era uma mestra em descrever o peso de uma pausa, a eloquência de um olhar ou o significado oculto por trás de um poema aparentemente simples. A concepção do amor no romance é muito diferente da do amor cortês europeu. Não é um amor idealizado e platônico. É um amor terreno, cheio de desejo, obsessão, dor e muitas vezes consequências desastrosas. É um retrato do amor muito mais realista e psicologicamente complexo. A religião e a espiritualidade, principalmente o budismo, também são um tema central. A ideia da transitoriedade da vida e a busca da iluminação estão sempre presentes. Muitos personagens, incluindo Genji em sua velhice, se retiram da vida mundana para buscar a paz espiritual, refletindo sobre suas vidas passadas. A obra é tão extensa e detalhada que alguns estudiosos a chamaram de anti-romance. Ou seja, não segue uma estrutura de trama convencional com um clímax e uma resolução claros. Assim como a própria vida, é uma sucessão de momentos, de pequenas alegrias e grandes tristezas, sem um propósito final evidente. A descrição da música é outro aspecto sublime. O som da flauta, do koto ou do biwa é muitas vezes o veículo para expressar as emoções mais profundas que não podem ser postas em palavras. A habilidade musical de um personagem era um indicador direto de sua sensibilidade e seu caráter. Mesmo assim, a arquitetura dos palácios Heian desempenha um papel na narrativa. As casas não tinham paredes fixas, mas biombos e persianas de bambu. Isso permitia a espionagem, os encontros secretos e criava uma sensação de que a privacidade era frágil e permeável, o que contribuía para a tensão constante. A cor é quase um personagem a mais no romance. Murasaki descreve com precisão as combinações de cores das vestimentas que mudavam de acordo com a estação, o status e a ocasião. Um erro na combinação de cores podia ser uma catástrofe social. A cor era uma linguagem em si mesma. É importante destacar que esta não era uma sociedade de guerreiros. A corte Heian era um oásis de paz e cultura. O ideal masculino não era o guerreiro forte, mas o cortesão sensível, o poeta, o calígrafo, o músico. Um homem era admirado por seu gosto estético, não por sua força física. Esse foco na cultura e na sensibilidade sobre a força bruta é o que permitiu que uma obra como o Genji Monogatari pudesse ser criada e apreciada. O ambiente era o adequado para que a psicologia e a emoção se tornassem o centro da arte narrativa pela primeira vez na história. O romance também contém elementos do sobrenatural, como possessões espirituais e fantasmas.
No entanto, como mencionamos, esses elementos muitas vezes podem ser interpretados como manifestações psicológicas da culpa, do desejo ou dos ciúmes reprimidos. É um uso muito sofisticado do fantástico. O legado do Genji também nos mostra a importância da tradução e do intercâmbio cultural. Sem o trabalho de gerações de tradutores, esta obra-prima teria permanecido como um segredo do Japão. É um lembrete de que há inúmeros tesouros literários esperando para serem descobertos por um público global. O impacto na estética japonesa é tão profundo que existe um termo, Genji-e, para as pinturas que ilustram cenas do romance. Essas pinturas, muitas vezes em rolos de mão ou biombos, são algumas das obras de arte mais importantes da arte japonesa e ajudaram a cimentar a história na consciência nacional. No final, o que torna o Genji Monogatari tão revolucionário é sua humanidade. Os personagens, apesar de viverem em um mundo de seda e poesia de 1000 anos atrás, cometem erros, amam desesperadamente, sentem inveja e buscam o sentido de suas vidas. São em essência como nós. O romance não só narra a vida de um príncipe, narra a condição humana com uma honestidade e uma profundidade que continuam sendo impactantes. É uma conversa sobre o amor e a perda que Murasaki Shikibu iniciou 1000 anos atrás e que ainda não terminou. Uma conversa da qual agora todos podemos fazer parte. Assim, o desfecho impactante é este. O romance psicológico, esse gênero que associamos aos grandes mestres europeus e russos dos séculos XVIII e XIX, foi na verdade inventado por uma mulher japonesa no século XI. Ela construiu as fundações sobre as quais, sem saber, todos os outros romancistas construiriam depois. É uma ideia que reordena nossa biblioteca mental, que nos obriga a olhar o mapa da literatura mundial com novos olhos e a reconhecer que as histórias mais poderosas podem vir dos lugares mais inesperados. O centro do universo literário, por um tempo, não esteve na Europa, mas na corte imperial do Japão. O Genji Monogatari demonstra que a curiosidade pela vida interior não é uma invenção recente. É uma parte intrínseca do que nos torna humanos. Murasaki Shikibu não precisou dos estudos de Freud para entender os ciúmes, nem das teorias existencialistas para compreender a melancolia da existência. Simplesmente observou o coração humano. A existência desta obra é um poderoso argumento contra a ideia de um progresso linear na arte. Não é que a literatura tenha ido melhorando com o tempo. Em vez disso, vemos picos de genialidade que aparecem em diferentes culturas em diferentes momentos. E o Japão do século XI foi sem dúvida um dos picos mais altos da história. Este conhecimento não diminui nenhuma outra obra. Pelo contrário, enriquece nossa compreensão da literatura como um fenômeno global. Nos permite criar conexões inesperadas e apreciar a incrível diversidade da expressão humana ao longo da história. A árvore da literatura tem raízes em todo o mundo. Da próxima vez que você ler um romance que te comova por sua profundidade psicológica, que te faça sentir que está realmente dentro da mente de um personagem, lembre-se de Murasaki Shikibu. Lembre-se daquela dama da corte que foi pioneira nessa arte 1000 anos antes, em um mundo de uma beleza e uma complexidade deslumbrantes. Ela nos deixou um presente. Não apenas uma história, mas uma nova forma de contar histórias. Uma forma que valoriza a introspecção, a emoção e a beleza dos momentos fugazes. Um legado que demonstra que as ideias mais poderosas não têm data de validade e que uma voz pode ressoar através dos séculos. A história de Genji é a prova de que não há nada de novo debaixo do sol e que as preocupações que nos tiram o sono hoje, as mesmas alegrias que nos fazem vibrar, já foram exploradas com uma maestria insuperável por uma mulher brilhante no Japão de um milênio atrás. Isso é simplesmente assombroso? A jornada através do Genji é longa, mas é uma imersão em uma sensibilidade completamente diferente, uma que pode nos ensinar a ver o mundo, a beleza e a tristeza de uma maneira nova. É mais do que um livro, é uma educação para a alma que tem estado esperando 1000 anos para ser descoberta por todos. Assim, a conclusão é clara e inelutável. O primeiro grande romance da humanidade, o ponto zero da ficção psicológica, não é uma história de cavalaria espanhola, mas uma delicada e monumental crônica da vida e dos amores de um príncipe japonês, escrita pela mão de uma mulher de gênio. Espero que esta jornada ao coração da literatura japonesa tenha sido tão fascinante para vocês quanto para mim. Às vezes, as histórias mais incríveis não são as de ficção, mas as que se escondem por trás dos livros que damos como certos. Há todo um universo a descobrir nas prateleiras do mundo. Obrigado de coração por me acompanharem nesta revelação literária. Pelo seu tempo, sua curiosidade e sua mente aberta, descobrir juntos esses segredos da história é o que faz com que esta comunidade seja tão especial. Seu apoio é o motor que impulsiona cada uma dessas jornadas intelectuais.
Se gostaram de desvendar este mistério, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma de nossas futuras explorações. E agora, adoraria saber a opinião de vocês. Conheciam o Genji Monogatari? Que outros mitos literários gostariam que investigássemos? Deixem suas ideias nos comentários.